Estamos começando mais um Antenados na Geral, glorificando a Deus pelo que Ele é, agradecendo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, desejando toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua parentela. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que esse programa possa fazer bem à sua vida. Essa é minha esperança, essa é minha fé. Já quero deixar aqui o versículo do dia para você, em João capítulo 1, verso 14, na tradução NTLH, que diz assim: a palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho e único do Pai. Achei interessante ele falar aqui que o ser humano morou entre nós, a palavra de Deus que se tornou carne em Jesus. Jesus é o verbo encarnado, Jesus ele é o caminho, a verdade, a vida. Eu sempre digo que Jesus ele é o homem ideal da antropologia, Deus ideal da teologia. Ele é o homem perfeito da sabedoria, da filosofia. Na gramática ele é verbo, ele é estrela da astronomia, rocha da geologia, vida da biologia, número da matemática, pacificador das contendas, médico que cura todas as doenças. Jesus é o centro da nossa vida, então creia em Cristo e tu serás salvo. Vamos lá, hoje vamos falar sobre o poder da mídia. E aí, estamos aqui na TV aí falando pro Brasil inteiro. E vamos falar um pouquinho sobre esse poder das mídias sociais, a importância, o prejuízo que tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor presidente do Ministério Tanque de Betesda, é escritor e professor, Arnolfo Pinheiro. Bem-vindo, Antenados na Geral. Ok, pastor Pablo, Deus abençoe. Uma alegria estar aqui junto com você para a gente debater esse tema que é muito importante nos dias atuais, a mídia. Ele também, que é pastor auxiliar na DEVEC sede, bacharel em teologia e coordenador do curso de formação de educadores cristãos da ADVEC, Fernando Besler. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo, por estar aqui mais uma vez. Também quero aproveitar e parabenizar você. Você é o nosso campeão, né? É o campeão dos mares cariocas, né? Grande surfista aqui, e eu gostaria de agradecer você mais uma vez e nos colocar à disposição para tratar desse assunto, abordando a questão da mídia. Mas espero que nós falemos aqui sobre mídia sem fazer média. Maravilha, é verdade. Obrigado aí, pastor Fernando. Eu tive o privilégio de ser o primeiro pastor no Brasil a ganhar um campeonato de surf. Foi uma benção. Depois eu vou trazer aqui para vocês verem um troféu que eu ganhei lá de primeiro lugar. Eu cheguei no alto mar, os adversários chegaram pedindo para levantar uma oração. Orei no meio da água lá pelo povo, foi uma benção. O juiz disse: tira esse pastor daí porque ele vai ganhar esse campeonato. Ele tá com Jesus, ele não tá sozinho não. E não deu outra. Jesus me deu a vitória nossa pelo sangue de Jesus. Acabou tirando uma onda. Acabei tirando lá, né? uma onda, andei sobre as águas, ali aprendi com o meu mestre, distribuímos Bíblia na praia inteira, foi uma bênção. Depois você vai ver lá no meu Facebook, lá as fotos, e o vídeo tá pelo YouTube aí, foi no jornal, foi em tudo quanto é lugar. Maravilha, obrigado aí, pastor Fernando. Quero apresentar ele também, que é pastor da Missão Evangélica do Brasil, no bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito. Bem-vindo, Antenados. Pastor Pablo, que alegria. Depois de uma introdução tão fervorosa, eu quase levantei a mão aqui novamente. Se rendeu. Jesus. Eu quero aqui acompanhar o pastor Fernandes aqui, parabenizá-lo aí pelo campeonato. Foi uma conquista extraordinária e mostra que a fé cristã não nos impede de praticarmos um esporte tão radical, que é o surf, e é maravilhoso, né? Eu tô aprendendo aí, tô ensaiando nesses mares aí, né? E tentando dropar as ondas do evangelho, né? E hoje o tema é maravilhoso, mídia. E vamos ver, né? Espero que, de fato, a gente possa fazer uma contribuição relevante. Maravilha, então vou marcar esse surf, né, pastor Rafael? Eu já surfo já com o filho do pastor Fernando, já, o Diegão, mandar um abraço, um beijo grande pro meu amigo Diego, pra sua esposa Mari, também são amigos do meu coração. Quero apresentar aqui também, que vai participar do debate de hoje, ela, que é pastora da Igreja Metodista, bacharel em teologia e licenciada em artes visuais pelo Centro Universitário Metodista Bennett e mestrado em teologia na PUC Rio, e a professora também de arte, Gláucia Mendes. Bem-vindo mais uma vez,
Antenados na Geral. Pastor Pablo, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui entre amigos e na direção do seu programa. Esse programa que tem levado temas tão importantes para que a gente possa discutir, analisar, refletir. E a gente pede para você ficar juntinho da gente aí. Com certeza esse programa vai dar muita coisa que falar. Muito bem, vamos lá. Os meios de comunicação podem influenciar vários aspectos da nossa vida. Os programas têm grande poder de interferir em nossas decisões. O que falar das novelas que costumam ditar modas, notícias que causam reviravolta nos mercados financeiros e na política também. E a tal da publicidade que nos direciona a comprar algo que às vezes nem precisamos e que as ladras de nosso já mal administrado e pouquíssimo tempo que as mídias sociais acabam roubando do nosso dia a dia. Então, no programa de hoje, iremos conversar sobre o poder da mídia. Pastores, vamos lá. Por que os meios de comunicação influenciam no comportamento das pessoas? Eu vejo que a igreja hoje ganhou muito espaço na sua ambiência devido às mídias sociais. Eu acho que se não fossem as mídias sociais, nós, pregadores, seríamos até pobres em termos de conhecimento, mais pobres de conhecimento. As mídias nos permitem baixar livros, acessar autores de qualquer lugar do mundo, nos deu acesso a um crescimento também de conteúdo e, além disso, alcançar lugares que a gente não alcançaria se não fosse por ela. Ia demorar muito mais tempo. E a pergunta vai, por que o meio de comunicação influencia nos comportamentos das pessoas? Eu quero só lembrar e trazer isso aqui para a questão, que o próprio Deus utilizou de mídia, né? De aproveitando o contexto. Quando Jesus veio, ele veio num período favorável, e esse período favorável, por causa do Império Romano, as estradas, aquela coisa toda, então até isso aí foi previsto. Então era um tempo onde a divulgação da vinda dele ficaria muito mais fácil, né, essa divulgação. Então a mídia, ela sempre existiu, ela sempre vai existir. Jesus, ele era campeão nisso. Quando você vê Jesus entrar num barco e pedir para afastar um pouco para pregar, naquela época não tinha o microfone, né? Mas ele tinha uma noção ali de alcance. A própria palavra, quando o Antigo Testamento anuncia, ó, ele virá, já é uma publicidade de algo que vem lá. Agora, a utilização daquilo que é a mídia que é o problema no nosso tempo, né? Esse é o grande problema, porque nós nunca vivemos um tempo com tamanha sofisticação na questão da comunicação e a solidão que se apresenta por causa disso. Numa mesa você encontra aí todo mundo sentado numa mesa, todo mundo com seu celular, com WhatsApp ou como diz o pessoal, com o zap dele, e todo mundo conversando e não conversando. Então, a forma de utilizar é que está complicado realmente. Acho que a mídia, ela exerce um poder de liderança muito grande. Uma das características do líder é influenciar. E a mídia influencia tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Agora, nós precisamos observar, dentro desse contexto, que somos nós os responsáveis. Ainda que a mídia tenha um poder de influenciar, muitas vezes, negativamente e positivamente, mas o responsável é sempre a outra pessoa. Quem tem o controle da televisão e eu coloco onde eu quiser, sou eu, na minha casa. Então, assim, nós, muitas vezes, observamos exatamente este ponto, olhando para a mídia e enxergando somente o aspecto negativo dela. Mas existe pontos bastante positivos. O pastor Pablo mesmo colocou aqui a questão de conhecimento que a gente adquire através dos meios midiáticos. Por exemplo, o nível de informação que uma criança de 6 anos tem hoje era exatamente o mesmo nível de informação que o imperador romano tinha no período do Império Romano. Ou seja, o volume de informação para administrar é uma coisa absurda. Você hoje está aqui falando, mas a sua imagem está aparecendo do outro lado do mundo. Então a mídia tem todo esse poder, tanto te projeta
positivamente, como também pode te projetar negativamente, e isso tem um efeito poderoso na vida da pessoa. E aí a gente precisa entender que ela pode ser uma ferramenta, e aí os educadores discutem muito isso, né? Como é que aquela criança, ou aquele adolescente, ou aquele jovem, vai lidar com aquele volume de informações. Informações positivas, informações distorcidas, informações verdadeiras, informações falsas. Então, aí até abrindo um outro leque, assim, a própria questão da escola vai ter que trabalhar também muito isso para estar apurando aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que está constatado, aquilo que não é bem desse jeito, ajudar a criança e o adolescente a fazerem esse filtro para que a gente não fique tão suscetível a qualquer coisa que se fale na mídia, seja na TV, na internet, no rádio, enfim. Pastor Fernando? Antigamente, quem tinha o poder bélico é que mandava no mundo. Chegou uma época em que tinha o poder religioso é que mandava no mundo. Hoje, quem tem o poder da comunicação é que está mandando no mundo. Então, a mídia hoje trabalha nesse sentido. Existe uma clara tendência a se usar a mídia, principalmente por aqueles que são os detentores do poder, para fazer com que aquele que está do outro lado compre a sua ideia, Exatamente. compre a sua filosofia, compre o seu produto. Então, tem que se ter muito cuidado, principalmente o povo de Deus, no uso da mídia. Nós podemos usar, isso é um tempo extraordinário que nós estamos vivendo. A igreja também tem acesso à mídia. Hoje, diferentemente de 50 anos atrás, onde havia uma dificuldade grande, hoje qualquer membro da igreja pode postar um vídeo no YouTube, pregando, ensinando, né? E há aqueles que são da noite para o dia se tornam até celebridades, não é verdade? Então, o poder da mídia é incrível. Hoje é até chamado do quarto poder, né? O quarto poder é a mídia. Então a gente tem que utilizar ela com sabedoria, né? Sabedoria, a igreja equilíbrio, pode né? utilizar, pode pegar essa ferramenta para poder evangelizar, pregar e fazer divulgações do culto da igreja, mas com sabedoria, né? Teve uma igreja nos Estados Unidos, pastores, que ela pegou a mídia, utilizou ela, não sei se vocês acham de forma exagerada, queria ouvir a opinião de vocês. Até um dia a gente falou sobre isso no Antenados Notícias, que ela pegou e a igreja virou midiática literalmente. O pastor prega e as pessoas assistem o culto pela internet, e se alguém aceitar Jesus, ele tem um botão que ele aperta lá, aí a pessoa levanta a mão e aceita Jesus. Aí a pessoa, na sua própria casa, ela aperta a mão, aperta o botão Enter lá e ela levanta a mão que aceitou Jesus no meio do culto da internet. E aí depois... É um uso exagerado, no meio eclesiástico. Já chega no exagero. Porque você tira uma questão fundamental da nossa identidade como igreja, que é a questão da comunhão. Né? Esse negócio de comunhão online é meio complicado. É meio complicado, né? Ninguém pode prescindir de ir para a igreja, olhar para o seu irmão, abraçar o seu irmão, chorar com o seu irmão, compartilhar suas alegrias, suas tristezas. É essa, né? A ideia é essa. A coinonia, ela, usando-se a mídia, ela é muito prejudicada. A mídia não pode substituir esse contato, esse olho no olho, né? A não ser por questões, às vezes, a pessoa está doente, a pessoa está viajando. Exceção, né? Exatamente. Caso, porque nesse culto que ele faz, a pessoa aceitou Jesus lá, ou então no meio do culto, se ela quiser dar aleluia, ela dá aleluia também, no meio da pregação. Aí o cara aceitou Jesus e já bota numa salinha ali de bate-papo, que aí vai ser discipulada por um pastor, e aí ela pode participar da célula semanalmente pela internet. Eu acho que só e as ofertas por ali. E aí, como é que você... Daqui a pouco até o batismo, né? Vai ter o batismo também. Tem batismo por aí também que ele falou, que aí clica e cai as aguinhas. Vai até o... Aí é exagero, né? Mas aí, diga aí. Isso só se justificaria se a pessoa realmente não tem como estar na igreja, estar num lugar, ou estar numa condição que ela não tem como se locomover. Mas é muito gostoso a gente estar na igreja, a gente bater palma junto, a gente dar um abraço, a gente cumprimentar alguém. O visitante que chega se sente acolhido quando a igreja vai até ele. A própria Santa Ceia, né, que a gente renova ali o nosso compromisso com Deus, a nossa comunhão entre os irmãos.
Então, há coisas que a gente não tem como substituir desse contato humano, e a pedagogia né? de Jesus tem o toque também, né? Você Tem, vê ali, é verdade, Tiago, quando fala do óleo ungido, a oração da fé, visitar o enfermo, esse toque, esse Uma coisa abraço. não pode substituir a outra. A verdade é essa, né? Todo esse meio de comunicação, ele precisa ser acrescentado. Olha que bacana agora aqui, ó. Nós estamos aqui utilizando um meio de comunicação, né, para um debate, para uma conversa aqui. Agora, isso não pode substituir o momento da igreja, o momento da comunhão dos irmãos, mas tem que ser algo para acrescentar. Um fim em si mesmo, né? Não é fazer do meio midiático um fim em si mesmo, mas sim um meio de você poder alcançar e chegar a pessoas que você fisicamente está impossibilitado. Por exemplo, você está falando aqui no Brasil e você poder ser ouvido por uma pessoa do outro lado do mundo é um privilégio do nosso tempo que nós devemos usar para a glória de Deus. E esse é o ponto fundamental, é como nós usamos os instrumentos que o Senhor, no nosso tempo, nos proporciona, e isso para a glória dele. John Piper vai dizer que os meios midiáticos, no dia do juízo, vai nos servir para sobretudo, para provar para nós mesmos que nós tínhamos tempo suficiente para orar. Vai ter desculpa, né? A mídia vai servir para não dar desculpa. Exatamente. É interessante que eu tenho... Hoje em dia os cultos são feitos a live, ao vivo, pelo Facebook, mas teve um pastor amigo meu que eu achei interessante a colocação dele. Ele faz o culto pela internet, só que ele botou um sistema, ou vai botar um sistema, que na redondeza da igreja, uns quilômetros ali, acho que uns 5 quilômetros na redondeza, não vai pegar. Uns 5 ou 10 quilômetros na redondeza não vai pegar. Interessante. Para alcançar somente as pessoas que estão bem distantes mesmo. Para não dar desculpa da pessoa que está ali, que é membro da igreja e mora perto. Ah, não, hoje não vou, não. Você sabe que já aconteceu isso. Eu transmitia até o dia que um irmão, ele postou lá, pastor, nós estamos aqui, eu e minha esposa, estamos deitados aqui no frio, tomando um chocolate quente e assistindo o culto. Dando glória a Deus, aleluia. Dando glória a Deus. Eu falei, olha, acabou. Existe isso. Ontem tinha um irmão nosso no hospital e tinha um diácono lá fazendo culto ao vivo. Aí foi diferente o caso, né? Eu falei dele, orei por ele ali e ele agradecendo ali dentro do hospital, no leito. Oramos por ele, que ele estava com um problema no rins, até o Paulo Roberto. Estamos orando ainda pela sua vida e que Deus te cure e te restaure. Mas esse caso específico é uma exceção, não é regra. Não pode substituir. Não pode substituir. Que nós falamos. Vamos para um break. Esse bloco foi para conta. Você que está aí, não saia, que tem mais 3 pela frente. Antenados vai e volta já. Antenados na Geral está de volta aqui para o segundo bloco, sempre louvando a Deus pela sua audiência, pela sua presença. O Brasil, nesse momento, está de olho no Antenados na Geral. Eu sempre recebo feedbacks positivos de pessoas que saem correndo no trabalho, chegam em casa, liga a TV. Oi, TV é 210, na digital 5.1, tem pela internet também, www.boasnovas.tv. É importante a sua participação e é bacana porque estamos aqui numa mídia positiva, mas é aquilo que a gente está falando. Não considera a mídia no fim em si mesmo. Isso aqui é só uma edificação para você. Mas é importante que você vá para a sua igreja, tenha comunhão com seus irmãos, com o pastor, com a escola bíblica dominical. É importante o toque, o relacionamento. Você pode participar aqui enviando temas como esse de mídia, pode participar enviando perguntas, salvando o telefone aí, ó, que está debaixo da sua telinha. Mande para a gente, grava um vídeo no WhatsApp. É importante você participar também do nosso canal, que temos lá no YouTube. Esse programa vai para lá e tem uma série de programas abençoados aí para você, além da página que temos no Facebook. Pastores, vamos lá. Antigamente, muito se falava no cristão em que deixava de ir ao culto por causa da TV. Hoje, com as novas tecnologias, é possível levar a TV para a igreja em smartphone, além de outros aplicativos. Vocês acham que o WhatsApp, o Facebook, o Instagram está atrapalhando nas reuniões de culto? Inclusive, eu fui no culto de jovem lá
da minha própria igreja, eu fiquei sentado lá atrás para testar. Eu vi uma galera lá, ó. Muita gente, é verdade. Muita gente. E eu fiquei percebendo que falta de respeito com o pregador, com o dirigente, com o pastor. Tá ali se dedicando, orou muito para estar ali no púlpito, pregando uma palavra para mudar as vidas, e o cara tá ali mexendo no WhatsApp. Esse é o lado negativo da mídia social. A gente tá falando do lado positivo de alcance, mas os lados negativos que a gente pode afirmar e abordar. Eu acho que a consciência... É complicado, é bem complicado isso hoje em dia. A gente nota isso em várias igrejas. E membros, até obreiros e pastores, que na hora do culto estão lá zapeando, vendo notícias, etc. Isso está na ordem da falta de reverência, de respeito pela própria presença de Deus. Exatamente. E no propósito para qual aquele culto está sendo realizado. O culto está sendo realizado para a glória de Deus. Isso. Então, tudo no culto deve se voltar para esse objetivo. A glória de Deus, Deus ser cultuado e ver a palavra de Deus fluir com liberdade para alcançar principalmente o coração do pecador. E, infelizmente, isso é um sintoma, né? Isso é um sintoma ruim. E, infelizmente, por omissão de alguns obreiros, de alguns pastores, isso não sofre a devida disciplina, a devida reprimenda para que isso não ocorra. Será que seria muito radical chegar ao ponto de, na participação do culto, tiver um obreiro ali recolhendo os telefones para deixar num lugar reservado para a pessoa só pegar quando sair? Será que é melhor a conscientização? A conscientização. É melhor a conscientização, é muito mais saudável, né? Tem que fazer um trabalho mesmo pedagógico, educativo. Eu acho que aí nós, como pastores, né, como pastora, a gente acaba tendo uma outra função de ter que orientar até, olha, gente, desligue seu celular, ou então guarde seu celular. Então, às vezes, né, passa aquele letreirozinho, algumas igrejas até utilizam, né, aquele letreirozinho antes de começar o culto, né, guarde seu celular, ou então desligue. Exatamente. E a gente tem que falar insistentemente, uma frasezinha. porque é uma situação da nossa época, né? É um dilema da nossa época, se a mídia, o smartphone, enfim, tem sido algo tão positivo, as redes sociais, mas a gente precisa saber quando usar e como usar, né? Eu creio que nós, de forma geral agora, essa questão, nós estamos sendo treinados a uma, talvez a palavra não seja essa, uma hipnose geral. Isso me lembra, na minha época, do Tamagotchi. Não sei se alguém lembra agora do Tamagotchi. Tamagotchi era um bonequinho lá que a pessoa dava banho, alimentava, o Tamagotchi morria. E aquelas pessoas, as crianças, ficavam ali vidradas naquilo, hipnotizadas naquilo ali. Nós estamos sendo treinados de alguma forma a estar omisso a tudo. Não é... Na igreja, a gente tem um reflexo da família, porque a família está vivendo isso, o trabalho, o funcionário está vivendo isso. Há pouco tempo um empresário me disse, olha, eu vou mudar de ramo. Eu falei, mas por quê? Porque os meus vendedores, eles estão o tempo todo no celular. Aí o cliente chega lá, o freguês chega lá e ele está ali. Então nós estamos vivendo isso na escola. Quem é professor sabe disso. A dificuldade, e isso já gerou, inclusive, caso de justiça. Professor ser levado para a justiça porque tentou tirar o celular do aluno, aí vem aquela coisa do direito de cada um, é um negócio complicado. Então já passou a ser cultural e é um negócio, talvez nas nossas igrejas nós devamos colocar assim lá na porta, não se esqueça de ligar o seu celular quando sair. Não é? Eu acho que a gente deve partir da consciência de que nós estamos na presença de Deus. Se nós estamos em um local onde tem uma figura de autoridade, por exemplo, um juiz, a gente jamais entra no tribunal com o telefone ligado para a gente não atrapalhar aquele momento ali, um momento sério. E, sobretudo, a gente é divertido se acontecer. E na presença de Deus, muitas vezes a gente trata a presença de Deus, a comunhão entre os irmãos, como coisa insignificante. Quando, então, eu deixo de dar atenção para o meu irmão, para o meu próximo, para poder ficar olhando para o meu telefone, olhando para o meu WhatsApp, olhando para o meu Facebook, em detrimento do momento de comunhão, em detrimento ao momento de que eu estou ouvindo a palavra de Deus, em que eu estou cultuando a Deus, eu estou dizendo que aquilo ali é mais importante para mim. A própria
o próprio meio que eu estou ali, o meu telefone, o Facebook, o WhatsApp, seja o que for, eu estou dizendo, é mais importante do que a presença de Deus, a comunhão entre os irmãos. Aí tem um outro perigo. Eu vou para a igreja não porque eu ganho consciência de que na comunhão com os irmãos eu encontro a presença de Deus, eu estou ali com o Senhor, mas eu estou indo por um hábito, e não apenas por um hábito, de forma mecânica, mecanicista, ativista, e não pela consciência do Evangelho, de poder cultuar a Deus na coletividade. E aí a gente acaba, se eu não sou capaz de fazer isso na coletividade, tu acha que na minha individualidade eu faço? E esse problema, como é que a gente vai solucionar na igreja? Como é que a gente... Qual a orientação? Será que é um problema pastoral? Será que os nossos cultos viraram mais entretenimento? Aí tirou a seriedade do momento, o temor do momento, o temor reverencial, não um temor de medo, mas um temor de reverencial. Será que a solução seria começar pelo púlpito? Ou será que as conversões que a gente tem ali é uma falsa conversão, uma meia conversão? Não sei como é que a gente pode taxar isso, mas o que está acontecendo com os nossos cristãos? Está havendo uma inversão de valores, né? Nós vivemos numa sociedade em que os valores são invertidos, entendeu? Então, eu acredito que parte da liderança é essa orientação, que se estende às famílias, aos pais, na questão da orientação, mas o problema é que tem que se tratar não somente as crianças, os adolescentes, os jovens, tem que tratar também a família, para que haja uma educação em relação a ao uso da mídia, ao uso correto da mídia. Porque isso é viciante mesmo. Né? Porque hoje, por exemplo, eu tenho a minha atividade comercial. Hoje, tudo no que se refere à minha atividade na minha empresa, eu estou lá, é comunicação constante. Né? Ou via e-mail, ou via, principalmente hoje, o WhatsApp. Então, às vezes, tu acaba levando essa situação para dentro da tua casa, aí você perde o diálogo dentro da tua família. Você leva para a igreja, perde a comunhão. Porque às vezes fica lá na igreja um montão de gente zapeando e pouca gente conversando. E até nos relacionamentos também. Né? Você às vezes vai num restaurante, tem um casal de frente para o outro, e os dois assim. Com seu celular. Entendeu? É verdade. Real. Por quê? Porque isso é algo viciante. Então, já existe até orientações médicas, psiquiátricas, informando, inclusive, que quando a pessoa está ali fissurada, o mesmo efeito que causa no cérebro é igual comparado até ao uso de drogas. É verdade. De drogas não é droga comum, não. Droga pesada. É verdade. Tem um teólogo que disse que os demônios do século XXI são esses novos deuses. Que a mídia pode se tornar um deus, como o cara fica escravo, o cara está dormindo, tocou, ele já acorda na madrugada para ver tem gente que não consegue ver o toque de qualquer coisa do seu celular e fica 24 horas em função daquilo. E quando você fala assim, como a gente pode trabalhar na igreja local, eu acho, sim, que é um assunto que o corpo pastoral deve se preocupar em trabalhar com a liderança. Nós temos a escola dominical, que também é um espaço de aprendizado. Nós temos o discipulado também, que também é um espaço de compartilhar. Então, acho que esse tema ele pode ser desdobrado nas várias ações que a gente tem dentro da igreja, porque é um tema urgente. Talvez para a gente que não tenha esse vício, né, de ficar o tempo inteiro ligado, a gente acha isso uma coisa normal. Mas se a gente for observar como o comportamento humano tem sido transformado a partir do smartphone, do celular, enfim, como o pastor acabou de falar, já tem estudos psiquiátricos, estudos comportamentais, de psicologia, alertando sobre o perigo do excesso da utilização da multimídia. Nós estamos sendo levados, como sociedade, a esse grau mesmo de dependência, de vício e de estar alheio às coisas, alienação. Nós estamos sendo levados a isso desde o Tamagotchi. Não é que eu seja contra o Pokémon que teve, Pokémon, aquela a baleia coisa azul. Isso, não é aquela somente coisa. Alienação, é manipulação. Manipulação. Da mente, e aí, onde entra a instrução onde entra a instrução bíblica. Tudo tem o seu tempo. A gente precisa organizar o nosso tempo. É o tempo para estar na mídia, é o tempo para estar com a família, é o tempo para estar com Deus. E talvez agora que, aplicando isso no dia a dia da igreja, convém até que se utilize isso até no jejum. Nós vamos passar 2 dias aqui sem
sem a internet. Tem gente que vai ter crise de Eu acho que tem gente que vai desviar. Recentemente, na nossa igreja, nós fizemos isso. É necessário, hoje em dia está necessário. Nós fizemos Não é? 21 dias de jejum e um dia foi longe das mídias sociais. Meu WhatsApp, eu tirei o barulho. São 5, 6 mil mensagens que eu Você recebo. imagina. Eu tirei o barulho porque senão eu fico escravo daquilo ali. É porque às vezes tu acha que é uma mensagem importante. Verdade, é algo viciante. uma figurinha. Não é ele que deve me dominar, eu que domino. Eu vou lá até ele a hora que eu quiser. Não é ficar escravo do barulho. Eu né, dei uma Rafa? palestra sobre a egolatria. Fui chamado para dar uma palestra sobre a egolatria. Sobre o quê? Egolatria. O culto do próprio eu. Né? E eu fiz uma pergunta. A pergunta era o que era a primeira coisa que eram jovens, que os jovens faziam logo que eles acordavam. Tinha mais ou menos uns 300 jovens, 90% levantaram a mão dizendo que era pegar o telefone para ver as mensagens. Para ver se as pessoas tinham Que curtido aconteceu, alguma coisa Que que ele tinha louco. colocado. Então a gente vive hoje dentro de uma cultura em que as pessoas não apenas usam a mídia, mas usam a mídia também para uma autopromoção, para autossatisfação ou para sentir-se bem consigo mesmo. E aí nós falamos lá, inclusive citamos uma música do Caetano Veloso que é Narciso odeia tudo que não é espelho. E hoje, infelizmente, nós temos no meio, nos próprios meios de redes sociais uma forma de narcisismo. Onde eu mergulho em mim mesmo, já não olho para o meu próximo, eu quero ver o quanto eu sou importante para você naquilo que você curte a meu respeito. Se você dá um joinha lá, como diz o Pablo, se você faz algum comentário positivo, e se eu posto alguma coisa que não tem nenhum tipo de repercussão, eu rapidamente apago aquilo ali e posto alguma outra coisa para que alguém possa, para poder me sentir bem. O cara não Exatamente. se gloria na cruz mais, ele se gloria nas curtidas, nas Exatamente, visibilidades, o na narcisismo popularidade. mesmo. E se alguém não curtir, pode até brigar com a Acontecer, pessoa. Exclui tudo, né? Não toma você nem não Santa curtiu. Ceia. Quantas numa vezes Você nós já viu vimos e no não Facebook curtiu? aí? Depressão Quantas profunda. vezes nós já vimos no Facebook pessoas colocando, eu vou fazer uma varredura no meu Facebook, porque eu tenho uma porção de amigo que não fala nada, não curte nada, não diz nada. Olha o nível, Arnoldo, que a gente chegou aqui. Olha aí. Eu fico pensando nisso. Como é que pode, né? Parece que a gente está, como é que eu posso dizer? Emburrecendo, alienando, né? Alienado a gente. Cadê a leitura? Teve essa no Espírito Santo, você lembra aquela guerra que teve lá? Todo mundo botou fogo na cidade. A greve. Disseram que o único lugar que não atacaram foi as livrarias. Olha só para você ver. Ninguém Graças a tocou Deus, nos né? livros. Foram para. Ninguém quis saquear a livraria, Ninguém quis né? saquear Ninguém. livro. Será que a gente está perdendo a capacidade de ler? Estamos. De É. estudar, de Estamos, crescer, de querer amadurecer? Tanto é que é uma luta que a gente tem para o povo ir para a escola dominical. Não sei, a maioria das igrejas sofrem É verdade. com a. Tem muitas igrejas que têm sucesso na EBD, mas a grande De maioria, forma geral, de forma geral, é muito difícil. é muito difícil você incentivar as pessoas. É verdade. Hoje, eu que lido com essa questão da área do ensino bíblico na nossa igreja, nós temos nos preocupado principalmente na formação dos educadores cristãos, para lidar com esse tipo de situação. Inclusive, no curso que nós ministramos lá, nós até ensinamos aos professores a usar as mídias em favor do ensino bíblico. Um ensino que seja relevante, que seja atualizado, que seja contemporâneo e que atinge os objetivos do ensino, entendeu? Que é a aprendizagem do aluno. Agora, realmente você lida com uma concorrência desleal, né? Hoje você vê essas questões, como citou aí nosso querido pastor Rafael, dessas pessoas que querem ser vistas, né? Se satisfaz, né? Em que o outro te veja, que o outro corresponda, é muito grande. E traz um perigo para dentro da igreja, porque muito dessas celebridades gospel, entendeu? Acabam alcançando um nível de, vamos dizer assim, de ascensão e totalmente desqualificada, né? Então você vê pessoas que alcançam 20 milhões de visualizações porque num culto rebolam, imitam Michael Jackson.
O outro que faz um stand-up, vamos dizer assim, vilipendiando as coisas sagradas, entendeu? E essas pessoas são recebidas na igreja como celebridade por causa da mídia. São formadores de opinião. Exatamente. E aí o que acontece? Qual a mensagem que você, ao levar uma pessoa dessa para dentro da tua igreja, tu está dando para o povo? Eu fico pensando nisso, porque na igreja, lá, eu não chamo a pessoa pela visibilidade, publicidade, eu chamo a pessoa pelo caráter dela. Vamos ver, marido de uma só mulher, tem igreja, congrega em algum lugar, como é que é o testemunho dessa pessoa? Se ele tem visibilidade, tem curtida, isso aí não é relevante. Porque hoje em dia, infelizmente, os pregadores da mídia, os midianitas, os midiáticos, a mais midianita do né? Eles estão ganhando pelas visibilidades. Aí, quanto mais visibilidade, mais convites nas igrejas. Não é assim, a gente não pode se contextualizar. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Então, está faltando principalmente palavra. Palavra cristocêntrica, bíblica. Vamos acertar o passo, porque em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não tardará. Amém. O justo viverá pela fé. Aquele que retroceder, diz a Bíblia, Deus não se agradará dele. Vamos para um break e Antenados volta já já. Estamos de volta para o terceiro bloco do Antenados ao Geral, falando sobre o evangelho e a mídia. Isso é bom, não é ruim. Estamos aqui ensinando ao Brasil a utilizar a mídia de forma equilibrada e para a glória de Deus. Quem está escrito, quer comais, quer bebaste, fazem tudo para a glória de Deus. Temos que contextualizar, mas sem se viciar. Essa é a nossa orientação. Pastores, por conta do tempo corrido, os pais têm deixado o cuidado de suas crianças à mercê de altas doses de programa de TV e de aplicativo. E aí, vocês acham que essa baleia azul que muitas crianças e adolescentes se escravizaram a isso, é porque são filhos de pais órfãos? Será que os pais hoje em dia não estão com paciência e com tempo para cuidar dos seus filhos? Então estão entregando um smartphone para o smartphone cuidar e criar os filhos? Está criando essa geração aí viciada. Será que a gente pode entender que é problema dos pais, essa geração aí que está viciada em WhatsApp, Facebook, Instagram? Como é que a gente pode encontrar o problema? Começa na família? Porque a igreja também recebe essa bola, né? Como é que ela vai matar no peito sozinha? Isso é verdade. Com certeza a família tem uma parcela muito grande de responsabilidade. Não é raro a gente ver crianças ainda que às vezes não sabem andar e os pais entregam o celular para a criança brincar. Né? Chupeta eletrônica. Eu chamo de chupeta então, a gente vê criança de 0 ano, 1, 2, 3, o tempo inteiro. E se você tira, eu já assisti vídeos, grita, quando você chora, tira, a criança chora. Né? Então, os pais, eu imagino que não fazem noção do quanto aquilo ali é prejudicial. Que a criança precisa, na etapa do desenvolvimento dela, correr, pular, escorregar, encaixar. Então, tem uma série de brinquedos que aquele smartphone, aquele celular, vai roubar a criança do seu desenvolvimento natural. Inclusive na área do namoro também. Está acontecendo isso muito, namoro precoce. Mas na mídia, todo mundo... Aí também, mais uma influência negativa. E a gente vê também a própria televisão, quando já algumas décadas atrás colocavam grupos, né, de dança, grupos musicais, erotizando a infância. Então, existe até uma campanha contra a erotização precoce. Meninas que se vestiam como mulheres adultas, sensuais, provocadoras. Eu, uma vez, assisti um vídeo muito triste de meninos e meninas pequenos de 6, 7, 8, 9 anos sendo incentivados a uma dança totalmente erotizada, né, despertando um tempo precocemente. E, inclusive, isso os médicos já comprovam, que a própria questão da menstruação precoce está muito ligada à erotização precoce. E aí nós vamos encontrar o problema. O problema, ele vai aparecer lá na maturidade. Porque quando você queima etapa na sua vida, distorção, quando você queima etapas, quando você não vive a sua infância, quando você não vive a sua adolescência, quando você não vive
enfim, a sua mocidade, a Pô, de juventude, velho vai querer viver. vai querer viver exatamente Aí vai isso. estar casado, E aí vai... aí é complicado. Aí vai, Isso vai sem complicar lá dizer na sobre a frente. gravidez precoce também. Às vezes, meninas de 11, 12 anos que já estão engravidando, quer dizer, nem ainda venceram a questão de serem adolescentes, né? Essa etapa de maturidade, e já tem um filho no braço. No Como é que é braço, isso, né? exato. Aí vão ser criados pelas avós, que trabalham fora, enfim. Há toda uma conjuntura social que vai ficando travada E aí por entra a conta mídia, disso. Porque a mídia é exatamente a chupeta eletrônica. Infelizmente, Eu vou nós- neutralizar, eu vou tirar dele a capacidade de imaginação, porque a criança, ela precisa exercitar a imaginação. A criança precisa, o lúdico, precisa exercitar. Mas quando você tem a internet, o computador, o filminho, aquilo ali te entrega tudo pronto. Entrega tudo. Isso me lembra o meu sogro. Meu sogro gostava de assistir futebol na televisão, mas ouvindo rádio. Aí eu falava com ele, mas por que isso? Ele falava, porque o rádio, eu imagino tudo. Eu imagino tudo. Eu tenho a adrenalina do rádio. Então ele tinha um poder de imaginação muito grande. O que está faltando nas nossas crianças. E você vai ver isso hoje na quantidade de adolescentes que estão buscando suicídio. Verdade. Infelizmente, nós vivemos dentro de um tempo, digo que é um tempo trabalhoso, como diz Paulo, tempos difíceis, tempos trabalhosos, sobretudo porque nós estamos substituindo presença por presente. Nós estamos dando presente para entreter e a fim de justificar a nossa ausência. E muitas vezes porque estamos apegados tão a nós mesmos que não temos tempo mais de simplesmente olhar para a criança, de observar a criança. Nós estamos entregando as nossas crianças e as gerações futuras a serem formadas por meio subversivo, que vai certamente gerar transtornos tremendos para as gerações futuras, na adolescência. A gente está vendo aí, aqui no Brasil nós não tínhamos um índice de suicídio muito grande. Agora, o suicídio entre adolescentes, entre jovens, é um absurdo. Se automutilando. Mutilando. Adolescentes aí, ó. Lá na nossa própria igreja, nós temos um diácono lá, um jovem abençoado, um menino de Deus, e ele mesmo teve uma experiência dessa, da filha dele tentando se cortar e tudo mais. Isso foi doloroso para ele também, foi um tempo difícil, porque infelizmente nós vivemos dentro de uma sociedade hoje que eles se negam a negar-se. Eles dizem sim para o que se deve dizer não e dizem não para o que se deve dizer sim. Eu fico pensando, né, pastor Fernando, o senhor que trabalha com aperfeiçoar os obreiros, capacitar os pastores através do ensino, que agora a gente já está sofrendo um pouco, mas eu imagino para a geração futura, os futuros pastores, futuros obreiros que vão vir com esses vícios para a gente tratar, e o problema vai para dentro da igreja, porque a gente vai ter obreiros com vícios como esses, para trabalhar, vai ter que ter estratégias específicas, o problema vai ser para a igreja hoje em dia. Né? Eu estou dizendo, o compromisso que a liderança tem com a verdade de Deus, com a saúde de cada membro, não é somente a saúde espiritual, não. Às vezes tem muita igreja que cuida só da questão da saúde espiritual. Mas nós temos que pensar no homem, como hoje a modernidade chama, o homem como um todo. Homem integral. É um homem integral, holístico, né? Então, é corpo, é alma, é a mente, é um coração diante de Deus. Então, a nossa liderança tem que se preocupar com isso. E a questão fundamental é que a liderança tem que se preocupar com a formação das famílias, né? Eu louvo a Deus que na nossa igreja nós temos tido muito cuidado com essa questão. Eu louvo a Deus das igrejas que preparam os futuros jovens para o casamento, instruindo, alertando quanto a essas questões, para que essas questões sejam tratadas de forma preventiva, para que depois nós não venhamos trabalhar o problema lá na ponta, entendeu? Vamos resolver o problema lá na ponta quando nós poderíamos ter eliminado aqui aqui atrás, na raiz. Na raiz, entendeu? Exatamente. E aí, eu só aproveitando essa questão da raiz, se a raiz for boa, a árvore vai ser boa. O fruto vai ser bom. Estamos remediando ao invés de trazermos uma mensagem profilática, vão se estender, né? E vai ser uma benção. Então,
tanto a formação da liderança quanto a questão da preocupação da liderança na formação da família é importantíssimo. Pastor Arnolfo, o que você faz lá na sua terça-feira em inteligência emocional? Qual é o maior tópico que você aborda ali em relação a esse tema, que é muito fundamental? As emoções estão envolvidas no nosso dia a dia. Sim, o nosso ministério trabalha muito com cura emocional e com relacionamento familiar. Às vezes a busca pela mídia, pela visibilidade é uma carência emocional que a pessoa está tendo. Sim, é uma fuga, né? É uma fuga. Então, o sujeito, ele pensa que tem... Né? Não, ele pensa... Não, ele pensa, fuga, ele fica contente, né, em pensar que tem no Facebook 5 mil amigos. Ele não tem um. Ele não tem um, mas ele pensa que tem 5 mil. Eu bati a minha meta de 5 mil amigos no Facebook. Eu tenho X seguidores, que não são seguidores, né, em absoluto. Isso tudo está no abstrato. Por quê? Porque o real dele, ele não vive mais na família. Então, é o esposo com a esposa, não se tem mais tempo para um para o outro. Tempo de qualidade. E o amor, eu costumo falar o seguinte, que o amor, seja ele familiar, conjugal ou fraterno, ele precisa ser gerado. Amor, ele não é um sentimento espontâneo, o amor ele é gerado, ele vem do convívio, Se eu não conviver, eu vou me esfriando. E o que nós estamos vendo é isso, na família, na igreja. Você olha a igreja, está lá a turma de jovens, lá cada um no seu aparelhinho, e às vezes o pastor também. Eu já vi pastor lá no púlpito. Né? Isso é um absurdo. Daqui a pouco você vai encontrar o obreiro lá na porta, que está lá na porta com o aparelho também. Difícil. Eu acho que o grande desafio, pastor Pablo, é a gente utilizar essa ferramenta. Não é simplesmente dizer, não é bom, isso é um discurso que está obsoleto. Não é esse discurso que a gente tem que ter. Mas como que a gente pode usar isso de uma maneira benéfica? Como que o adolescente pode usar, a criança pode usar, o jovem, o adulto? Né? É não ficar viciado a ponto de perder o tino. Né? O tempo. Vamos para um break. Tem mais um bloco aí que a gente vai finalizar também, como sempre, com chave de ouro. Você não pode sair daí, viu? Antenados volta já, já. Estamos de volta para o quarto e último bloco, falando sobre mídias e o evangelho. Queremos utilizar a mídia para a glória de Deus, por isso está esse bate-papo aqui muito interessante. Pastores, uma última perguntinha que eu queria fazer aqui para vocês. Como utilizar, então, as mídias de forma a otimizar todo o seu potencial para melhorar a nossa sociedade? Qual é a maneira positiva de utilizar a mídia? Não de forma embrutecedora, emburrecedora, mas pegar ela e utilizar ela de forma positiva. Como que a gente pode fazer isso? Eu volto à tecla inicial do tempo, né? Nós precisamos aprender... Disciplina. Reaprender a utilizar o tempo. Eu preciso ter tempo para minha casa, eu preciso ter tempo para o meu trabalho, eu preciso ter tempo para o lazer, porque Jesus fazia isso. Jesus, de repente, sumia. E aí, a ponto de chamar os discípulos para um canto, porque eles estavam sem tempo de almoçar. Está lá. Ele levou para um canto lá e falou, não, peraí. Então, nós precisamos aprender ou reaprender a administrar o nosso tempo. É a nossa moeda mais valorosa. O tempo, a gente entrega tudo na nossa vida para ter tempo. Né? E a eternidade tem a ver com o tempo. Com o tempo. Você administra e o seu aí, tempo. Se a gente começar a perder tempo e se a gente viver ali hipnotizado naquilo ali, nós vamos deixar de enriquecer a nossa mente, de buscar aquilo que é necessário buscar e ter o convívio necessário. Acho que o parâmetro fundamental é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, o apóstolo Paulo diz, quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O exemplo clássico é casa. Estamos aqui na Rede Boas Novas de televisão, que é a maior rede de televisão da América Latina, evangélica, instituição, com certeza. E é usada para a glória de Deus. Então eu posso usar o Facebook,
Eu posso usar o WhatsApp, eu posso usar a televisão, desde que eu faça isso para a glória de Deus, sem que eu a utilize para poder vender o meu irmão, para poder fazer com que o meu irmão seja execrado. Há um livro extraordinário, eu termino aqui a minha fala, que é do A.W. Tozer, chamado 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Ele fala uma coisa que é sensacional. Ele fala, nunca passe adiante aquilo que possa prejudicar alguém. Tem que filtrar. Eu preciso filtrar. É verdade? O que Deus será glorificado com isso? Onde é que está a bondade de Deus nisso? Eu estou me sentindo bem com a injustiça que está sendo praticada? Então, eu preciso identificar essa questão. Estou fazendo para a glória de Deus? Eu acho que o ponto fundamental é você enxergar a glória de Deus. 2 minutinhos, um para cada um. Eu lembro da palavra do Senhor quando diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. E mesmo que não seja proibido você estar na rede social, você tem que perguntar, me convém fazer isso? E um outro alerta que eu quero deixar aqui, não dá tempo da gente discutir esse assunto, mas é para os pais acompanharem aquilo que seus filhos têm acessado. Não são raros os casos de sequestro ou de envolvimentos de criminalidade, de filhas que entram na rede social, meninas, e ficam num bate-papo com algum desconhecido, com uma pseudo-identidade, e às vezes ali acaba, por trás daquilo está um pedófilo, está um assassino, está uma pessoa mal intencionada. Então, papai e mamãe têm que acompanhar, sim, quais são os passos que os filhos têm tido na rede social. Isso é um cuidado importante. No mundo, nós ouvimos muitos tipos de vozes que estão trafegando através das mídias sociais. Qual é a voz que a igreja vai trazer para esse mundo? Essa é a grande questão. Mais do que nós criarmos uma certa repulsa às mídias, vamos aproveitá-las para propagar a verdade de Deus, que é o seu evangelho, em alto e bom som, com autoridade, com poder, de forma bíblica. Maravilha, pastores, quero agradecer aí muitíssimo a presença de vocês. O papo hoje foi uma bênção. Tenho certeza que não somente eu, todos que estão aqui, eu sempre digo que a gente leva mais do que a gente traz. Na verdade, a gente aprende muito aqui no programa Antenados ao Geral. E obrigado você, obrigado Brasil, obrigado, um beijo grande e sempre até a próxima. Todos os dias, 17 horas, estamos aqui, segunda a sexta.